Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo. E eu louvo a Deus por você estar aqui. Tudo que você colocar às tuas mãos, abençoado será em nome do Senhor. Toda praga, toda maldição já caiu por terra em nome de Jesus. Antes de eu falar do vídeo, deixa eu te falar algo aqui muito importante, porque o canal está tomando outro rumo. Eu senti de Deus estar fazendo isso porque o próprio Deus tocou no meu coração e pessoas já estão sendo abençoadas. Você crê no poder da oração? Se você crer e se você acredita, precisa, deixa o teu nome aqui embaixo nos comentários. Fale de qual cidade, estado ou país que você está nos assistindo. Vou entrar entre 1h30 e 2 horas, apresento os nomes, eu não consigo responder todos, nós apresentamos e o resto é Deus que faz, é a mão de Deus que vai alcançar. Deixe os pedidos de oração aqui embaixo, mesmo que você já deixou nos outros vídeos, repita, que eu tenho certeza que quanto mais bênção dobrar, melhor é em nome do Senhor. Deixa o teu like, deixa o teu joia, que é muito importante para o canal, que só assim vamos conseguir destravar o algoritmo e mandar para outras pessoas. Tenho visto que tem pessoas que têm deixado comentário, mas têm esquecido o joia. Dá o teu joia, tá bom? E respeito a sua opinião também nos vídeos, que nem todos vocês vão concordar. E estamos aqui, sou o apresentador. Eu não tenho nada contra ninguém, eu só apresento e quero saber da sua opinião. No final desse vídeo, eu faço uma oração ao teu favor. Presta atenção agora, eu vou te dar uma aula muito importante e você vai entender muita coisa que eu vou te passar. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não conhecem. A igreja brasileira, ela foi completamente enganada por gente no YouTube, por gente em outras redes sociais, por igrejas, por pessoas que se dizem pastores e até quem é de verdade, mas enganaram a igreja brasileira dizendo que a igreja não vai passar pela tribulação, que a igreja não vai sofrer a Terceira Guerra Mundial. E nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Faz muito tempo que eu tenho anunciado isso, que a Terceira Guerra Mundial já começou. O pavio já foi aceso. Ele só vai vir agora em direção à Europa. Eu tenho uma profecia para a Europa. Fica até o final que você que mora, eu tenho muitas pessoas que me acompanham em Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Você que mora em Portugal, aliás, você que mora na Europa, eu tenho uma profecia de Jesus para te entregar que Deus me mostrou. Amém? Então fica até o final, é muito importante, tá? Esse pavio ele vai chegar na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na África e na Ásia. Começou lá em Israel, aliás, começou na Ucrânia, quando há uns 4, talvez um ano antes da guerra da Ucrânia começar, eu mostrei nesse canal uma revelação por onde a Terceira Guerra Mundial começaria, Kiev, capital da Ucrânia, coração da Ucrânia, para simbolizar um país praticamente desconhecido do mundo. Depois eu trouxe uma outra revelação que o Senhor Jesus me mostrou, os Estados Unidos atacando a Rússia com artefato nuclear antes de começar qualquer rusga, qualquer animosidade, qualquer desentendimento entre a OTAN, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. E depois a guerra começou. E aí depois veio o segundo capítulo dessa batalha, Israel e Ra.Ma. Já fiz vários vídeos a respeito disso, as semelhanças do tempo atual com a Segunda e a Primeira Guerra Mundial. Depois Venezuela, Guiana e Essequibo. Depois Coreia do Norte, Coreia do Sul. Depois China e Taiwan. Depois você vê, agora mais recentemente, Índia e Paquistão. Todos os pavios já foram acesos. Prestem atenção no que eu estou falando para você. Então, vai chegar aqui, como eu sempre falo, de repente, e eu estou aqui como enviado de Jesus para te preparar. Eu vou falar uma coisa para você. Este canal chegará a 10 milhões de inscritos. Presta atenção. Hoje nós temos 240 e poucos mil inscritos, mas este canal chegará a 10 milhões de inscritos. Virará notícia nacional o que Deus mostra através deste que vos fala. Então escute bem o que eu vou te falar. Você faz parte de um grupo seleto de crentes que chegou aqui primeiro. Muitos outros ainda vão conhecer, mas você chegou aqui primeiro e você já está há mais tempo se preparando. Eu vou te mostrar revelações surpreendentes nessa noite se você ficar até o final. Você não deve sair dessa live, tá?
Eu não preciso de retenção de público, porque eu entro aqui, olha só, faz 2 meses que eu não entro. Não me preocupo com engajamento, e muito menos com like, e muito menos com dinheiro, porque eu não preciso do dinheiro do YouTube. Então preste atenção, eu entro aqui para te passar tudo aquilo que Jesus mandou eu te avisar, tá certo? Então você é um privilegiado por saber antes de sair no Jornal Nacional. Você é um privilegiado por saber antes de sair em rede nacional. Então escute bem o que eu vou te falar. Lá no ano de 2023, mais ou menos no mês de julho de 2023, eu dei uma profecia a todos vocês. O Senhor Jesus me mostrou um acordo sendo firmado, Israel e Arábia Saudita. O acordo do anticristo. Lá, presta atenção agora, volte que você vai pegar aqui comigo. Já tem muito para te mostrar. O acordo do anticristo. Jesus me mostrou lá, está tudo registrado nos meus vídeos ao vivo. Basta você pegar as capas ali onde tem o Mohammed bin, né? O Salmão, só para você entender, e outros personagens você vai ver lá. Lá em junho, julho de 2023, o Senhor Jesus me mostrou eles firmando um acordo. Pois quando chegou no tempo, em agosto, 13 de agosto, eu anunciei o acordo firmado entre Israel e Arábia Saudita. Vou relembrar você, vou botar aí na sua tela, tá certo? Eu preciso correr, porque eu não sei se eu vou conseguir tudo que eu preciso para passar para vocês hoje. Então tá aí na sua... Antes disso... Bom, depois eu falo. Vamos lá. Esta foi a matéria que comprovou aquilo que Jesus me mostrou. Saiu uma matéria no The Wall Street Journal dizendo o seguinte: Arábia Saudita aceita acordo de normalização de laços com Israel. Isso foi lá em agosto de 2023. Quem é meu conservo, minha conserva aqui, sabe disso. Está registrado, comprovado nas minhas lives. Arábia Saudita aceita, está em inglês aí no The Wall Street Journal. Essa foi a matéria que eu mostrei naquela época. E aí diz bem claro. Vou até traduzir um trecho dela aqui para você. Ó, os Estados Unidos e a Arábia Saudita concordaram com os termos gerais, com acordos gerais, para reconhecer Israel, tal, já vou chegar no tal, que é muito importante. Então, presta atenção. Lá naquela época eu mostrei para você isto. Mostrei que a Arábia Saudita aceitou. Depois essa mesma matéria foi replicada no site. Vou te dar uma aula de geopolítica que você não aprendeu em lugar nenhum da internet. Eu te garanto se você ficar até o final. Vou te dar uma aula de geopolítica inclusive vou trazer para você uma descoberta inédita que saiu hoje a matéria, que você ainda não viu nesta internet. Fica aí que tu já vai descobrir. Site do Globo, Valor Econômico, mostrei naquela época. O Globo dizia o quê? A Arábia Saudita aceita termos dos Estados Unidos para a normalização de laços com Israel. Aí a matéria dizia naquela época: os Estados Unidos e a Arábia Saudita chegaram a um acordo sobre os termos gerais de um tratado para normalizar as relações de Riad com Israel. Tal. As autoridades dos Estados Unidos demonstraram otimismo de que nos próximos 9, isso lá em 2023, 9 a 12 meses, eles podem trazer mais detalhes da negociação que pode resultar em um dos mais importantes acordos de paz do Oriente Médio. Só para fazer um adendo aqui para você fazer desde 2020 começaram os acordos de Abraão. Primeiro, Emirados Árabes Unidos, Israel normalizou. Depois, Bahrein, Sudão, Marrocos e a Arábia Saudita, que é o local mais sagrado do Islã, onde tem Meca e Medina, os 2 locais mais sagrados do Islã, e depois Jerusalém, que é em Israel. A normalização aconteceu no dia lá em agosto de 2023. E lá naquela época eu disse para você que uma chave havia sido virada e que a partir dali você ia ver fatos relevantes que iam mostrar para você que você já estava no período da tribulação. Então, The Wall Street Journal não mentiu, matéria está comprovada. Valor Econômico do Globo diz o seguinte ainda, que eles aceitaram um acordo geral. Faltava algumas minúcias, isso eu passei lá naquela época. Certo? Então veja bem, presta atenção. Isso tudo tem muito a ver com os árabes que vão... Árabes não, né? Vamos explicar quem são eles. Não são todos os árabes, porque há muitos que moram aqui e não tem problema nenhum. Grupos terroristas
alguns países do Oriente Médio invadirão o Brasil. Quando eu profetizei que grupos terroristas invadirão o Brasil, faz um ano, agora sai as matérias, já mostrei em vídeos, que mais de 400 terroristas do Res.Bolá e do Ra.Mas já chegaram a Colômbia, Equador, Venezuela e Brasil. Todo o norte do Brasil, onde eu disse que a invasão vai se dar majoritariamente pelo norte. Preste atenção. E é uma vingança por Gaza. Então, veja bem o que aconteceu. Eles normalizaram lá no dia 13, contornos gerais do acordo, não fizeram a publicização do acordo, eles não divulgaram, não fizeram uma coletiva de imprensa, e Daniel 9:27 vai dizer o quê? Ele, o anticristo, firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação e tal. Está lá em Daniel, eu já dei aulas para vocês sobre isso. Diz que ele firmará. Quando é firmar? Firmar é quando acerta, não quando publiciza. Beleza. Então o que aconteceu? Faz a cronologia. Agosto, a Arábia Saudita aceitou os termos. Setembro, vou recordar você, vou fazer um rápido histórico aqui para você. Setembro, o que aconteceu? Um mês depois, como prova que havia sido feita a aceitação. Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em seu discurso no dia 22 de setembro, veja, agosto, aceitou, setembro, Netanyahu vai na Assembleia na 78ª, na 78, na sessão de número 78 da Assembleia Geral das Nações Unidas, e faz um discurso mostrando o novo mapa do Oriente Médio. Ele faz uma linha, um corredor em vermelho, onde ele mostra todos esses países alinhados com Israel e uma nova ordem, né, surgindo, que o velho Oriente Médio daria lugar ao novo Oriente Médio. Então, ele mesmo falou sobre a paz, e o mesmo príncipe lá da Arábia Saudita foi na Fox News nos Estados Unidos e deu uma declaração sobre a paz com Israel. Então, preste atenção. Agosto normalizou, aceitou termos gerais, correto? Setembro, Netanyahu vai na ONU e mostra a normalização. Você acha que ele estava mostrando lá o quê? O que já havia sido feito. Outubro, 7 de outubro de 2023. O que acontece? Acontece o ataque, o maior ataque terrorista da história de Israel. Ataque de 7 de outubro foi cicatriz na humanidade, diz presidente de Israel. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Então, o que aconteceu? Agosto, a Arábia Saudita disse, ok, estou disposto, aceito, vamos normalizar, tudo legal, aceito os contornos gerais do acordo. Setembro, Benjamin Netanyahu vai na ONU e diz, mostra o novo mapa, não é aquele ali, é outro, que ele faz um corredor, inclusive aquele ali mostra os países alinhados, mas ele faz um corredor humanitário, um corredor de infraestrutura. Setembro, outubro, dia 7 de outubro, Israel é surpreendido com ataque por terra e por ar. Paraquedistas com metralhadoras entram em Israel e, você sabe, dão fim em milhares de pessoas e até hoje estão com alguns dos reféns, certo? E aí o que acontece? Começa o segundo capítulo da Terceira Guerra Mundial. O primeiro foi na Ucrânia com a Rússia e OTAN. Segundo capítulo, Israel e Ra.Mas. Começa a guerra de Israel em Gaza contra o Ra.Mas. Eles eliminam o Ra.Mas de Gaza, vão até o Líbano, acabam depois com muito do Res.Bolá, atacam o Líbano. Depois acontece o problema com o Irã. O Irã ataca Israel, Israel devolve o Irã e quase entram em uma guerra total. Tudo por conta agosto de 2023. Naquela época eu disse para vocês, vou falar sobre Noá, vou falar sobre muita coisa aí para vocês hoje, tá? Que Jesus me ajude. Naquela época eu disse para vocês que o 7 de outubro só tinha acontecido porque os grupos Ra.Mas e Res.Bolá não queriam que houvesse a publicização do acordo. Não queria que eles divulgassem, fizessem uma coletiva de imprensa e dissessem para o mundo inteiro, normalizamos com Israel, ou vamos normalizar com Israel. E essa guerra perdura até hoje.
E esses camaradas do Ra.mas, do Res.bolá, juntamente com o Irã, estão vindo para a América Latina porque perderam Gaza, porque perderam seu território, perderam as suas bases de comando, perderam a sua infraestrutura. Então será uma vingança contra o Ocidente, onde entra a minha profecia dos lobos solitários, que atacarão aqui no Brasil e na Europa, em muitos lugares, ataques T-terroristas, como aconteceu agora, uma grande ameaça lá no show é só uma pessoa para exemplificar, né? Talvez não tenha sido cometido por gente deles, mas vão começar a acontecer ataques, que é uma profecia minha, certo? Que Jesus me deu. Então presta atenção. Só que lá em agosto, então esse ataque do 7 de outubro fez com que houvesse um adiamento dessa publicização. Foi o que eu falei para vocês naquela época. Eu disse, olha, Israel... Quem lembra disso? Israel só foi atacado porque... Para você entender, a Arábia Saudita é de maioria sunita. Ela disputa a hegemonia do Oriente Médio com o Irã, que é de maioria xiita. São duas alas, né, do mundo muçulmano, para você entender. São duas divisões de poder. O Irã briga direta e indiretamente para ter hegemonia do Oriente Médio. E a Arábia Saudita, por sua vez, quer ser a cabeça do Oriente Médio. Então, quando a Arábia Saudita estava prestes a normalizar, aceitou, né, de fato, mas a publicizar o acordo, o Irã financiou o Ra.mas, o Res.bolá, para fazer o 7 de outubro. Porque eles sabiam que se um ato extraordinário acontecesse, poderia adiar ou até, quem sabe, na cabeça deles, impedir que esse acordo viesse, que esse grande acordo de paz lá de Daniel 9:27, que já começou, do anticristo, que eu já informei a vocês, fosse divulgado para o mundo inteiro, fosse publicizado para o mundo inteiro, fosse feita uma coletiva de imprensa internacional onde seria dito, fizemos o maior acordo de paz da história. Então, o Ra.mas e o Res.bolá tiveram esse plano. Isso eu falei para vocês lá naquela época. Quem lembra? O irmão Vanildo lembra, certo? Essa foi a razão da guerra do dia 7 de outubro, do ataque do dia 7 de outubro e da guerra que perdura até hoje entre Israel e o Ra.mas. Preste atenção que você está tendo uma aula agora e eu vou te provar tudo isso que eu falei lá atrás e que está acontecendo agora. Pois bem, naquela época, quando eles firmaram o acordo, lá em agosto, quando eles fecharam, quando a Arábia Saudita disse assim, ok para o acordo, tô dentro, aceito os termos gerais, vamos discutir só ainda as minúcias. Na matéria do site Valor Econômico, que eu passei para você lá naquela época, você encontra a seguinte reportagem. A Arábia Saudita aceita termos dos Estados Unidos para a normalização de laços com Israel. Normalizar é paz, é um acordo. Olha só, agora vamos ler a matéria. Chegaram a um acordo sobre os termos gerais de impossível tratado para normalizar as relações de Riad com Israel, que envolve, olha só, que envolve garantias de segurança e ajuda em questões nucleares e civis. Nucleares e civis, segundo fontes do governo americano. Certo? Então preste atenção. Havia neste acordo alguma coisa sobre questão de segurança, sobre questão armamentista, sobre questão de que a Arábia... Porque, veja bem, assim como a Arábia Saudita é uma poderosa do Oriente Médio, o Irã também é. Então a Arábia Saudita sabia desde então que se ela anuncia, normalizamos com Israel, vem muitos outros países como o Catar, países do Oriente Médio. E isso desperta, por outro lado, a fúria do Irã. Então, a Arábia Saudita sabe que para fazer esse gesto, para fazer esse ato, para sentar na coletiva de imprensa e dizer, estamos ok, ela precisa de garantias de segurança armamentista. Porque se, porventura, o Irã tentar fazer o que fez com Israel no 7 de outubro, através do Ra.mas e do Res.bolá, com ela, os Estados Unidos irão botar a mão e vão dizer assim, não, aqui não, nós já estamos protegendo a Arábia, nós já estamos protegendo o Principado do Bin Salmão. Foi exatamente o que o Trump acaba de fazer no Oriente Médio, mas antes eu quero te mostrar um trechinho da matéria do The Wall Street Journal, presta atenção. A matéria diz o seguinte, naquela época, lá em 2023... Quando eles normalizaram, olha só. Botar na sua tela aqui, olha só.
Que interessante. Concordaram com os termos gerais do acordo, em troca de concessões aos garantias de segurança dos Estados Unidos e ajuda nuclear civil de acordo com autoridades americanas. Então, agora que o 7 de outubro já esfriou um pouco, o que o Trump foi fazer? Foi fazer o pagamento. Ele acaba de viajar ao Oriente Médio e vai onde? Onde? Na Arábia Saudita. Pagar as minúcias do acordo, acertar as minúcias que faltavam do acordo. E quais eram essas minúcias? Reivindicadas pelo príncipe herdeiro da Arábia. Garantias de segurança, ajuda militar, equipamentos militares. E agora eu vou provar para você tudo acontecendo, tá certo? Vamos lá. Veja essa matéria. Estados Unidos e Arábia Saudita fecham o maior acordo militar da história e redefinem o equilíbrio global. Que aula, exatamente, irmão Marcos, que aula. E vem muito mais por aí, fica aí. Só Deus para dar tudo isso. Estados Unidos e Arábia Saudita fecham o maior acordo militar da história. Que equilíbrio global é esse, pastor? O equilíbrio no Oriente Médio. O Oriente Médio sempre foi palco de disputa, desde que o mundo é mundo. E agora a balança ficou mais pesada para o lado da Arábia Saudita. Ela tendo mais poder, porque agora ela tem do lado... Você acha... Então, vou ler um pouquinho da matéria, vamos lá, vamos ler. Acordo de 600 bilhões consolida nova aliança estratégica em defesa e energia. Donald Trump e Mohammed bin Salman formalizaram nessa terça-feira, falando o nome um pouquinho diferente, né? 13, em Riyadh, o que pode ser o maior pacto econômico e militar já firmado entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Diante dos CEOs das principais empresas americanas, o presidente dos Estados Unidos e o príncipe herdeiro assinaram uma parceria estratégica de 600 bilhões com impacto direto sobre o equilíbrio geopolítico no Oriente Médio, que eu acabei de falar para vocês, e disputa por hegemonia tecnológica global. Olha só as figurinhas mais importantes do mundo que participaram deste acordo. Vamos lá, vamos. O camarada só da Tesla e da SpaceX e da Starlink, quem é? Você sabe, o Elon, o homem tecnologicamente falando mais poderoso do mundo hoje, né? O cara da OpenAI, ou IA, inteligência artificial, o cara da BlackRock, só ele, o cara da Blackstone, o cara da Nvidia, tudo peças-chaves na tecnologia e na implantação do controle do anticristo. Entenda bem o que eu estou te passando aqui. O cara da Amazon, o cara da Boeing, o cara do Citigroup, banco, o cara da IBM, o cara do Google, todas as pessoas mais importantes desse nosso mundo, quando a gente pensa em inteligência artificial, quando a gente pensa em questões bancárias, quando a gente pensa em satélites ao redor do mundo, quando a gente pensa em placas de vídeo de computadores, quando a gente pensa em maior site de buscas do mundo, Google, estavam todos ali presentes com o cara do Oriente Médio. E um pacote de 600 bilhões em armamentos, em tecnologia, em tudo aquilo que eles precisam para implantar o governo do Inico. Já expliquei para você que a marca, dei uma aula aqui para você à luz da Bíblia, não vou voltar porque eu tenho muita coisa para passar. A marca da besta, ela é uma inscrição que faz alusão à adoração de um outro Deus, e você, se pensar um pouquinho, já sabe qual é. Não é o Deus dos cristãos. E olha onde eles estavam. A que Deus eles servem. O que eles estavam fazendo. Então veja bem, o Trump foi lá agora. Faltou isso aqui, né? Faltou a gente acertar esses detalhes aqui, né? Faltou a gente assinar essa questão armamentista com vocês, né? Essa defesa, esse controle. Sabe qual é o controle? É o controle da inteligência militar. Você acha que a inteligência de Israel é alimentada por que inteligência? Inteligência americana.
As forças de defesa de Israel, o Mossad, serviço de inteligência de Israel, é alimentado por qual inteligência? A CIA, o FBI. Da mesma maneira agora, toda essa parceria é feita com a Arábia Saudita. Mas você acha que essas coisas são de graça? Você acha que isso aí, uma mão, como diz o ditado, lava a outra e as duas lavam o rosto? O Salmão, para receber tudo isso, ele já concedeu lá em agosto de 2023. O que ele concedeu, pastor? Aquilo que o nosso amigo Trump sempre quis. E começou por ele, começou no governo dele, lá em 2020. Depois entrou a múmia do Biden, depois saiu o Biden e voltou ele. Mas começou lá com ele. E o que começou? Os acordos de Abraão. Então agora, glória a Deus, irmão Rodrigo, muito obrigado, querido. Então preste atenção, agora uma mão lava a outra. O Trump fez a parte dele, agora o Salmão vai fazer a parte dele. Porque agora o Salmão tem garantias, a Arábia Saudita tem garantias de que não vai sucumbir diante de uma retaliação dos xiitas, do Irã. Como ele fez com Israel no 7 de outubro, lá através do Ra.mas e do Res.bolá. Agora há um acordão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma riviera em Gaza, vamos desalojar todos os palestinos de lá, já saiu matéria sobre isso, vamos fazer um negócio bonito. Agora você tem do teu lado aí, ó, Arábia, você tem o Google, você tem a IBM, você tem o Citibank, você tem a questão bancária, você tem os satélites, Tamo junto. Vamos fazer. Só falta marcar a data da coletiva de imprensa para dizer assim, ó, fizemos o maior acordo de paz da história. Calma aí, que eu vou te mostrar mais. Sabedor disso, Trump vai a 2 lugares, ou melhor, ele mexe em 2 lugares, na Síria. Ele Trump conclui viagem ao Oriente Médio marcada por reaproximação com Síria e promessas de investimento. O Trump está amigão da galera do Oriente já. Ele recebeu muitas promessas de investimento, um contrato com a Boeing de 200 milhões no Catar, fechou com o Catar. Só para você entender. Ó, presta atenção. As bases, ou melhor, o centro de comando do Ra.mas e do Res.bolá fica no Catar. Então ele está indo lá no Catar. Ele está fechando lá com o Catar, ele está dizendo, ó, Catar, Síria, Arábia, estamos tudo junto e misturado, Então tá show. Agora só falta eles sentarem e dizer, será que nós já podemos anunciar? Não sei, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver qual é o melhor momento político. Como saiu na matéria lá em 2023, de 9 a 12 meses, eles vão esperar para ver as melhores condições. Está na matéria do Valor Econômico, você pode ler, e na matéria do The Wall Street Journal, veículo de comunicação americano, que de 9 a 12 meses, passou um pouquinho. Ó, agosto de 2023, agosto de 2024, se fosse 12 meses. Passou agosto, setembro, agosto, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Deu uns 6 meses aí a mais para chegar e o Trump viajar, ele próprio viajar para o Oriente Médio, apertar a mão do homem e dizer, estamos junto e misturado. Compreendeu? Lembra quando eu disse para você que Israel foi atacado no dia 7 de outubro porque o Ra.mas e o Res.bolá, financiados pelo Irã, perpetraram um ataque para que não houvesse a divulgação do acordo, que estava indo rápido demais? Netanyahu já havia feito a Assembleia Geral nas Nações Unidas, já havia falado. Salmão lá na Fox News já havia falado. Aí o Irã fez o quê? Foi lá e mandou os camaradas fazer aquele absurdo em Israel no 7 de outubro. Ah, pastor, mas isso aí o senhor falou, né? Mas a gente não viu nenhuma notícia a respeito disso. Pois eu vou te provar agora que aqui Deus fala, cumpre e mostra. Tá certo? Olha a notícia de hoje, olha a descoberta de hoje. Matéria de onde? The Wall Street Journal. Uma descoberta que fizeram agora. Acharam documentos em túneis em Gaza
Documentos revelam que matéria de hoje, preste atenção. Matéria, vamos ver a data aqui. Matéria do dia 18 de maio, está aqui embaixo, de 2025, às 4h38, horário leste dos Estados Unidos. Olha a matéria que saiu. Essa live vale milhões. Essa live vale milhões. A aula que eu estou dando para você aqui vale milhões. Preste atenção. Ouve com os teus ouvidos espirituais. Documentos revelam que o Ra.Mas queria torpedear o acordo entre Israel e Arábia Saudita com ataques do dia 7 de outubro. Eu vou traduzir o que significa essa manchete. Documentos revelam que o Ra.Mas queria... O que é torpedear, pastor? É tacar um torpedo. Sabe um torpedo? Antigamente tinha as mensagens de SMS que você mandava um torpedo, lembra? Só que não é esse tipo de torpedo. É um torpedo no sentido de um míssil. Documentos revelam que o Ra.Mas queria torpedear, queria destruir o acordo entre Israel. Calma aí! Nunca ninguém ouviu falar que fizeram um acordo. Ah, você ouviu sim, através da boca deste profeta lá em agosto de 2023. E agora você vê 2025, maio. Aqui primeiro você ouve a voz de Deus e depois é que vira notícia mundial dizendo o seguinte: documentos revelam que o Hamas queria torpedear o acordo. Ué, se não havia acordo, o que o Ra.Mas queria fazer? Estava viajando, eles estavam loucos. Como é que eles queriam atacar uma coisa que nunca existiu ou que nunca existia? Bom, esta é a prova para você que existiu e que existia. Tanto é que a matéria do The Wall Street Journal de agora diz que lá naquela época... que foi descoberto agora em túneis documentos que revelam que o Ra.Mas queria atacar o acordo que havia, logicamente, sido feito. Se ele fosse um acordo inexistente, não há por que torpedear e atacar absolutamente nada. Vamos ler? Os principais líderes do grupo islâmico PA lançaram seu ataque em 7 de outubro com o objetivo de torpedear as negociações do acordo. De acordo com uma ata da reunião de alto nível em Gaza que o exército israelense diz ter sido descoberto em um túnel sob o enclave. Calma aí. A matéria é paga, então não deixa ler, mas eu puxei a mesma matéria no The Jerusalem Post, veículo de comunicação israelense. Vou ler para você. Invasão do Ra.Mas visou frustrar a paz de Israel com a Arábia Saudita, revelam documentos do The Wall Street Journal. O Sinwar, que foi esse camarada aqui que foi eliminado, né? Dizendo que a normalização abriria a porta para a maioria dos países árabes islâmicos seguirem o mesmo caminho. O ponto sacre, que aconteceu no dia 7 de outubro, que teve como objetivo torpedear os esforços de normalização, informou o The Wall Street Journal. Inclusive mostraram o documento que foi achado lá e que foi encontrado nos túneis lá do grupo, ou seja, informações, vou ler para você. O Wall Street Journal informou que o então líder do Ra.Mas, o Sinwar, que já foi, estava preocupado com os esforços de normalização que desviaram a atenção, De acordo com os documentos, Sinwar disse que não havia nenhuma dúvida de que o acordo estava progredindo significativamente, que tal acordo abriria a porta para a maioria dos países árabes islâmicos que seguiriam o mesmo caminho. Nos meses que antecedem o ataque, 2023, sugerindo que as diferenças estavam diminuindo. Já tinham feito, como eu falei para você. Sinwar teria planejado o ataque para provocar o grande movimento à mudança estratégica na região em relação à causa palestina. Então eles acharam um documento do próprio grupo, e lá no site do The Wall Street Journal mostra esse documento, que eles disseram, olha, o acordo está aí, nós precisamos torpedear, nós precisamos destruir este acordo, certo? Mas, infelizmente, o Sinwar se foi, quer dizer, né? Você está entendendo, né? Na visão dele, Israel com certeza ficou muito feliz com a partida dele, né? E agora você está vendo, quero mostrar essa matéria aqui para vocês também que é importante, e agora você está vendo o Trump cumprir tudo aquilo que foi feito lá em agosto de 2023. Como Jesus falou e você só escutou aqui
neste canal, porque aqui é ciência e profecia. Ministério Ciência da Profecia. Amém? E agora Trump foi lá fechar o acordo com os principais líderes do segmento tecnológico, IA, satelital, de internet, de chips, de sistema financeiro. Fechar com o homem e dizer, ó, pagamento agora já podemos fazer, já deu uma esfriada na situação, vamos proteger vocês caso acontecer uma retaliação, como aconteceu que Israel fechou com o Catar ali, tirou as sanções contra a Síria. Olha só essa matéria aqui, dá uma olhada. Dá uma olhada. Trump discursa na maior base militar dos Estados Unidos do Oriente Médio. O camarada foi no Catar, que é o centro de comando do Ra.mas e do Res.bolar. Esta é a primeira visita do presidente à instalação que abriga mais de 10 mil soldados. Ele foi lá, na quinta-feira, na maior instalação militar dos Estados Unidos, a base aérea no Catar. A base abriga mais de 10 mil soldados e desempenhou um papel fundamental na política externa americana nas últimas 2 décadas. Eu não vou ler toda a matéria. Ó, a Catar assina acordo de 200 bilhões com os Estados Unidos. Então, crente, presta atenção no que Noé, José, Moisés, Paulo, João dos últimos dias já havia te advertido. Você acha que a Arábia Saudita fecha o maior pacote militar da história com 200 bilhões de dólares? Você acha que o Catar, centro de comando do Ra.mas e do Res.bolar, fecha um pacote de 200 bilhões com os Estados Unidos? Você acha que ele retira as sanções da Síria? Você acha que tudo isso está acontecendo, que ele leva as principais cabeças do mundo lá junto com ele, o Trump leva de graça? Meu querido e minha querida, o acordo está on. O acordo já aconteceu. Você só vai esperar. E eu vim te passar essa noite como profeta de Jesus Cristo dos últimos dias, o que virá daqui por diante. Até agora eu contei para você que o que eu falei, que o que eu anunciei de Jesus da parte de Deus lá em 2023 está acontecendo em 2025. Ou melhor, aconteceu lá e agora é só mais confirmações em 2025. E agora eu vou te passar o que vai acontecer depois disso e vou te mostrar também muitas revelações de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, irmã Maria, muito obrigado. Antes de continuar, quero falar com você rapidamente sobre o nosso trabalho de missões na África e Moçambique. Recentemente pegamos mais um grupo de pessoas que estamos ajudando. Agora você vê assim, ó, canais no YouTube, 2, 3, aí, 4, que ficam bombardeando de missões, mas começaram ontem. Eu faço esse trabalho de missões há pelo menos 4 ou 5 anos, para mais. Quem me conhece aqui sabe. Então você que por algum motivo parou de contribuir no trabalho de missões, volte imediatamente em nome de Jesus. Você tem toda a liberdade. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo falou, cada um contribua segundo o que propõe no seu coração, não por necessidade e nem com tristeza, porque Jesus ama aquele que dá com alegria. Certo? Quem é cooperador dessa obra, seja há muito tempo, seja há pouco tempo, já recebe no WhatsApp semanalmente o trabalho de missões. Quem aqui recebe pode dar uma luzinha aqui para nós, né? E conhece o trabalho de missões que a gente realiza lá com comida, roupa, construção, energia, há muitos e muitos anos. E você pode se tornar um cooperador se você não é. E se você é, continue. Se você não é, aqui embaixo tem os dados bancários, você tem aqui para depósito, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil. E tem também aqui o Pix. Você pode escanear esse QR Code ou digitar a chave do CNPJ que está aqui embaixo e fazer a sua contribuição recorrentemente. Aqui embaixo tem o primeiro link, que é o link do meu WhatsApp. Se você quiser se tornar, ou se você já é um cooperador e você quiser receber o trabalho de missões, clique no link. Mas não adianta clicar por curiosidade, não adianta clicar por especulação. Se você se tornar um cooperador, você também vai receber vídeos e fotos desse trabalho constantemente, porque os irmãos que contribuem... a irmã Isabela fala que recebe, muita gente recebe toda semana, né? Muita gente recebe aqui, a irmã Hilda, né? Maravilhoso o trabalho. Glória a Deus, né? Eu poderia mostrar aqui, na verdade, Jesus já me mandou mostrar aqui, eu mostrei um tempo, né? Mas aí, como eu sempre tenho muito conteúdo para tratar com vocês, se
se eu ficar mostrando, gente, eu não consigo passar tudo aquilo que eu preciso. Embora Jesus me puxou a orelha, quem lembra da massa, da revelação da massa, dos pães, das crianças, e eu tinha que mostrar. E eu mostrei por um tempo, né? Mas depois eu parei de mostrar, amém? Mas eu mando para quem é cooperador toda semana no WhatsApp. Então, se você clica no link e você vai receber o trabalho se você for um cooperador realmente. Se você não for, você não vai receber. E se você deixou de contribuir, volte, porque Jesus mostrou que essas crianças, que essas pessoas, esses adultos vão desaparecer. Eu não sei porque quero pensar no arrebatamento, mas faça a obra de Jesus enquanto é tempo, tá certo? Então tá aqui, fica passando o tempo inteiro aqui os dados e também aqui você vê o QR Code e a chave Pix, tá? Eu preciso continuar. Olha só. Muita gente dizendo que recebe, que é cooperador, né? Quero avisar que quando você semeia nesta obra, você semeia na tua própria vida. Você não sabe, mas você semeia na tua própria vida. Amém? Então, não deixe de fazer esse trabalho. Amém? Muita gente recebe, né? Glória a Deus. Então, por favor, faça a sua contribuição na obra, semeie enquanto há tempo, porque vai chegar a noite em que ninguém pode mais trabalhar. Certo? O que é a verdadeira religião? A Bíblia diz, a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Santificação e obra. Amém? Santificação e obra. Tá certo? O link está aqui embaixo e aí os dados bancários você vê o tempo inteiro aí na tela. Bom, eu preciso continuar o que eu ia falar. O que eu ia falar, Jesus? Alguém me lembrar aí? O que eu ia falar? Onde é que eu estava? Ó, a irmã Marilza recebe também, né, querido? Todo mundo recebe aí que contribui, né? Glória a Deus. O irmão Marcos também recebe. Gente, o que eu estava falando para vocês aqui? Tá, eu estava falando da questão do acordo, ok? Beleza, lembrei. É o seguinte. Então agora eu falei para você tudo aquilo que foi profetizado e tudo aquilo que se cumpriu. E agora eu vou mostrar para você o que vem depois. Tá, pastor, mas o que vem depois disso? Bom, o que vem depois disso, a tua igreja não te ensinou. O teu pastor não te ensinou. Nenhum canal do YouTube te ensinou, porque os canais do YouTube dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E eu tenho dito desde lá, você é bem-vindo à tribulação. E o que é que vai acontecer nessa tribulação? A terceira guerra mundial. E por que a terceira guerra mundial? Ora, você acha que o que aconteceu em 7 de outubro vai ficar por 7 de outubro? Não. Eles tentaram lá com Israel. Eles invadiram Israel. Pegaram os reféns. Israel está até agora lutando com eles. E eles perderam o território deles agora. E o Trump continua lá, apertando a mão do Salman, apertando a mão do Catar, apertando a mão da Síria. Você acha que o Irã, você acha que o Ra.mas, você acha que o Res.bolá, você acha que o Estado Islâmico, você acha que a Al-Qaeda, você acha que mais de 20 grupos terroristas vão ficar assim? Não. Vão fazer o que eu profetizei há muito tempo atrás. E o que é que eles vão fazer, pastor? Eles vão invadir o Brasil. Eles vão invadir a América Latina. Eles vão invadir a Europa. Eles vão botar fogo na América. É isso que eles vão fazer. Pastor, como o senhor sabe disso? Jesus já me mostrou. A invasão do Brasil, o Brasil será escravo de países do Oriente Médio, grupos terroristas, né? Não pessoas comuns, terroristas, e também dos olhos puxados. Os olhos puxados, papai agora, presidente atual, foi lá, eu vou falar sobre isso, foi lá nos olhos puxados, lembra bem? Foi lá visitar o Xi. Papai havia profetizado que serão os novos donos. Lá no início de 2023, eu dei 2 profecias, a das bandeiras vermelhas e das rachaduras e crateras. 6 de janeiro de 2023. Agora você vê, fazem camisa da seleção brasileira vermelha. Pois é, mas lá no dia 6 eu profetizei que a bandeira do Brasil ia mudar, porque já começaram a produzir as novas bandeiras do Brasil e elas serão vermelhas. Dei uma profecia em rede nacional para todo o Brasil. E você vê agora falando em seleção brasileira com a camisa... Eu vou falar sobre isso, eu tenho umas coisas ainda. Meu Deus, eu não vou conseguir, Senhor, me ajuda. Tem muita coisa para falar, Senhor. Senhor, vamos lá. Eu quero falar sobre o L, que foi lá na Rússia, lá na Xi, daqui a pouco. Então, só para continuar o acordo entre Israel, agora eles vêm fazer uma vingança por Gaza. Então te prepara, crente, a maior perseguição da face da história contra cristãos e contra judeus. Por isso que é uma profecia minha. Se você tem uma Bíblia, compre
Se você não tem, de papel. Isso aqui é Bíblia de papel, real. Não é Google, não é Bíblia online, não é aplicativo da palavra de Deus todo dia. É Bíblia. Compre uma e enterre uma. Porque vão caçar as Bíblias, vão caçar os cristãos e os judeus como animais. Haverá campos. Eu venho aqui como Noé, José, Moisés, Paulo e João dos últimos dias para te alertar. Eles já estão planejando. Quando eu profetizei que eles viriam para cá, agora saiu a matéria que a inteligência de Israel verificou o aumento da presença do Hezbollah na América Latina, muito depois que eu profetizei. Quando eu profetizei que eles viriam para cá, agora saiu mais recentemente que mais de 400 terroristas do Hamas e do Hezbollah vieram para Colômbia, Equador, Venezuela e Brasil. Igual no 7 de outubro, vai ser de repente. Vai ser num dia comum. Israel estava lá na danceteria dançando. E foi de repente, chegaram os homens com metralhadora, encapuzado, e fizeram tudo o que fizeram. E vai ser assim no Brasil e na Europa. Então entenda bem, mas pastor, eu aprendi na minha igreja que nós vamos ficar aqui e que antes nós vamos subir. Te enganaram, mentiram para você. Falaram uma mentira porque não conhece. Na internet é tudo papagaio, um repete o que ouviu do outro, para fazer vídeo todo dia, toda hora, de meia em meia hora. Eu estou te dando a revelação do fim antes de acontecer. Muitas pessoas que não quiseram acreditar vão se lamentar e vão lembrar deste profeta. Então escute o que eu vou te passar. Preste atenção. Agora vai chegar a vingança por Gaza. Haverá uma fome incomensurável no mundo. No Brasil, Jesus só vai voltar quando o mundo estiver completamente destruído. Presta atenção no que eu vou te falar. O mundo, no passado, foi consumido pela água. E Noé foi salvo com sua família dentro da arca. Noé foi ridicularizado, zombado, foi escarnecido. Mas quando os primeiros pingos começaram a cair, Noé entrou com a sua família. E aí milhares quiseram bater na arca e Noé disse: faz o L. Agora acontecerá a mesma coisa. E este profeta está aqui para te anunciar. Só que não será água, será fogo. Será fogo, como eu li na palavra para você. Será fogo. E o que é esse fogo? Meu Deus, eu sempre fantasiei que o fogo assim é o fogo de Jesus. Não, querido, é fogo de bom, ponto bar atômica. É fogo de bom, ponto bar nuclear. É fogo de míssil hipersônico. É fogo de míssil intercontinental. É fogo de ogiva nuclear. É isso que vai acontecer. E eu estou aqui para te salvar. Eu estou aqui para te dar a revelação. Lembra quando eu profetizei há muito tempo atrás 2 cartas de Deus para você se preparar e sobreviver ao que está vindo? Depois, agora, 2 anos depois, a França faz curso de sobrevivência para os seus cidadãos. Quem fez o curso sabe tudo que eu profetizei lá e ensinei para você se preparar. Quando ainda era setembro de 2022, era o Bolsonaro ainda. Como se preparar para quê, pastor? Está tudo tão bem, ele vai ganhar a eleição, está tudo certo. Eu dizia, não vai ganhar, Jesus me mostrou. Vai dar ruim, vai dar vermelho. Vai dar essa cor aqui. E até o ar será vermelho comunista no Brasil. Então se prepare. Se prepare. Mas pastor, se preparar as passeata, motociata, jet skiata, um monte pendurado na internet profetizando, camisa do Brasil, vigilhão. Mas papai mostrou para mim. Vai acontecer. Pimba, aconteceu. Ele não vai subir a rampa. O papai disse, ele vai subir, Jesus me mostrou. Ele vai subir. Ele subiu. Depois, os novos donos do Brasil serão a Xi.na e países do Oriente Médio. Agora ele vai para lá. Na Xi.na, vai falar sobre regulação das redes sociais, vai pedir para vir um camarada do Xi Jinping para vir para cá, para ajudar na regulação das redes. Vazou, ele não queria que tivesse vazado, mas papai aqui profetizou muito tempo antes. As redes sociais vão acabar no Brasil. TikTok, Instagram, Facebook. Tudo vai acabar a internet será cortada. Não, loucura. Está acontecendo, meu filho. Agora eu quero fazer uma oração ao teu favor. Meu Deus, abençoa, guarda, proteja e livra de todo mal.
venha livrando cada um, Senhor, os inscritos, quem não é nossos inscritos, quem vão chegar pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, aqueles que já são o semeador da boa semente e aqueles que são membro do canal e os que vão ser membro, os semeadores da boa semente e aqueles que não são. Abençoa, coloca as tuas mãos, livra de todo mal, repreende toda praga, toda maldição, tudo aquilo que não prevém da tua parte, Senhor, dê saúde, livramento, porta aberta, multiplicação e toda praga que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa cada um que for deixar o teu like, o teu comentário aqui nesse vídeo. Multiplique e prospera na vida deles e dê vitória em nome do Senhor Jesus. Você pode falar amém? Deixa o teu like, deixa o teu joia, que é muito importante para o canal. Quando você faz isso, você me ajuda muito. Não deixe de deixar o teu like, eu preciso do teu joia, tá bom? Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas, quando vem aqui, é porque também tem o Instagram. Se você tem Instagram, me siga lá, me ajuda a crescer na plataforma do Instagram. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também. Deixe o teu joia, é muito importante. Deixe mesmo. Vai em mais 2 links aqui, mais 2 vídeos, melhor dizendo. Deixa o teu like, deixa o teu joinha e um comentário em mais 2 vídeos, vai nos ajudar e Deus vai prosperar na sua vida. Se você quiser ser um semeador da boa semente, o código QR Code está aqui em cima e a chave Pix. A semente que Deus tocar no teu coração. Eu oro nos comprovantes. Eu tenho pessoas que uma vez por mês plantam no meu ministério. Se planta é porque tem visto que Deus tem abençoado e a oração tem chegado até ele. Livramento, multiplicação e prosperidade. O resto é Deus que faz. Se você não puder, ore por nós. Até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.